Ok, e nós vamos ler aqui em Juízes, eu vou ler em Juízes, é uma história já bem conhecida deste juiz chamado Sansão. Quem já ouviu falar de Sansão? Então, Sansão, a gente vai falar de Sansão, e no capítulo 14, a gente vai falar um pouquinho do 13, e vou ler um pouquinho do 13, só para a gente ter uma noção de quem era Sansão, e também vou ler um pouquinho do 14 e alguns versículos que mais nos interessarem, tá bem? Então, nós vamos falar aqui. Ok. Juízes, capítulo 13. Eu vou ler aqui. Vou ler os últimos dois versículos do 13. Aí depois a gente lê o do 14. Diz assim: a mulher de Manoá deu luz a um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Quando ele começou o quê, gente? Sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Diz essa versão, eu não sei nem qual versão é essa. Esqueci de trazer minha Bíblia e peguei emprestada da Amanda ali. Diz assim, o casamento de Sansão. Sansão desceu até a cidade de Tímina, e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o pai e a sua mãe responderam: por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus, aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: é aquela moça que eu quero e é dela que eu gosto. Bem, até aqui. Depois a gente continua lendo. Amém? Bom, queridos, eu escolhi a gente trazer um pouco da história de Sansão, até porque a gente sabe que a Bíblia, embora há muitos relacionamentos, a Bíblia fala de muitos relacionamentos, de pessoas que se relacionaram, se casaram, né? A gente vê isso, né, na história, por exemplo, de Isaac com a sua Rebeca, né? A gente vê algumas histórias bem pertinentes, né, que a gente vê na Bíblia, a própria história de José e Maria, que foi os pais de Jesus. Então, a Bíblia está cheia de exemplos como esse, e a gente sabe que algumas pessoas, a gente fala assim, namoro não existe na Bíblia, como corte também, não existe essa palavra corte, não existe essa palavra RA, não existe a palavra namoro na Bíblia, né, mas a gente sabe que existia, as pessoas se relacionavam, e o casamento, desde o primeiro homem criado, Deus criou o homem com essa intenção, então, de formar uma família, de fazer uma família, e assim foi com Adão e Eva, ok? E é interessante como isso sempre, assim, esteve muito claro na Bíblia, Deus juntando pessoas, né, juntando homens e mulheres com um propósito bem claro e definido, não é? Não só como Deus falou para Adão, né, crescer e multiplicar, mas Deus tinha um propósito claro e definido, como nós estivemos pregando aqui durante todo esse tempo falando sobre família. Então Deus tem planos e propósitos claros, tanto para a família, como para o casamento, como para o homem e para a mulher. Então, envolvido nessa criação do homem, na questão do relacionamento, há algo que a gente não tem como a gente não saber ou não falar, não é, que envolve a nossa personalidade, que é a questão da sexualidade, ok? Então, a sexualidade, ela está na base das questões humanas, Então, quando a gente fala de RA, quando a gente fala de romance, quando a gente fala de namoro, quando a gente fala de casamento, não tem como a gente falar dessas questões sem a gente passar pelo princípio da sexualidade, ok?
e a questão das emoções, porque na verdade as nossas emoções, elas vão expressar, né, vão expressar na verdade as nossas necessidades sexuais. Então a gente se apaixona. Por que a gente se apaixona? Por que a gente gosta? Por que a gente quer ficar com aquela pessoa? Tudo isso é um impulso, foi Deus que criou isso. Para quê? Né? Foi Deus que criou isso a partir da sexualidade humana. Então a gente tem necessidade disso para suprir uma carência, uma necessidade, né, que a gente tem, assim como de comer, como a gente tem de dormir. Então a gente tem uma carência, né, na questão da sexualidade que precisa ser suprida através das relações. Então, quando a gente fala de relacionamento, corte, não tem como a gente não falar dessa questão de sexualidade. Só que, como tudo que a gente conhece, tudo que Deus fez de bom e tudo que Deus sempre faz e vai continuar fazendo, e Deus nos criou, né, com várias questões, com várias necessidades, e supre essas necessidades. A inteligência de Deus é tão linda que Deus supre essa necessidade com prazer, né? Então, por exemplo, comer é bom? Quem acha comer bom? É bom demais. Dormir, meu Deus do céu. Aleluia, glória a Deus. Eu até vontade de ir para casa para dormir. Porque dormir é muito bom, comer é muito bom, não é verdade? Então, faz parte da nossa estrutura. E a questão da sexualidade também. Então, Deus nos supre o homem, que tem, o homem, a mulher, claro, o homem, quando eu falo gênero, né? Deus supre essa questão da sexualidade com o sexo, que é o prazer. Mas como tudo que o diabo quer atrapalhar, né? Ele sempre vai meter um bedelho nas coisas boas que Deus faz. Então, não tem como ele tirar, né? E o que ele vai fazer? Ele vai nos levar para um extremo ou outro. Então, Deus sempre busca o equilíbrio de todas as coisas. Mas o diabo, ou ele traz a coisa para esse lado de cá, ou ele traz a coisa para esse lado de lá. Então, por isso que essa questão da sexualidade, ela é tão importante. E aí, não há outro antídoto contra os extremos que o diabo quer nos levar, que o inimigo das nossas almas sempre vai querer nos colocar de um lado de cá ou de um lado de lá, não é? E aí não tem antídoto mais eficaz, ou o único que de fato é eficaz é o temor do Senhor. Então, a nossa sexualidade, ela só vai ser equilibrada, ela só pode ser equilibrada através de uma visão bíblica, de um conceito bíblico, de parâmetros bíblicos, de princípios bíblicos. Porque senão a gente vai para um lado ou a gente vai para o outro. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer qual é a vontade de Deus, o que Deus quer. E aí a gente vê essa história de Sansão, porque eu vou ler a história de Sansão e depois já vou citar aqui também a história de José, mais rapidamente, só para a gente fazer esse contexto, a gente fazer essa contextualização destes dois homens. Por quê? Porque um teve essa questão muito bem resolvida, que foi José. Mas a gente viu aqui na história de Sansão uma pessoa ou um homem que então teve essa questão tanto da sexualidade, como eu disse, que as nossas emoções expressam a nossa sexualidade, e essas duas coisas estão muito misturadas, não tem como a gente dividir, não é? Isso aqui é emocional, isso aqui é sexual, né? Quando a gente fala da questão da afetividade, tá? Quando a gente fala da questão emocional, na questão da afetividade, ok? Então, não tem como a gente dividir essas duas coisas. Então a gente vai falar um pouco da história deste homem chamado Sansão e depois contrastar um pouco com a história de José, não é? Então Deus está o quê? Com a sua palavra. Ele está nos ensinando a buscar qual é o centro, porque não há antídoto, amado. Outro antídoto contra essa questão, antes essa questão da sexualidade, das nossas emoções, senão os padrões de Deus. Então a gente vai ver o efeito
o efeito que isso foi devastador na vida de Sansão. E aí a gente comparando um pouco Sansão com a história então de José, a gente leu aqui a história de Sansão. É muito interessante porque tanto Sansão como José, eles tinham assim um chamado muito forte. Eu fiz questão de ler aqui, lá no verso 25 de Juízes 13, porque diz assim, Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Tá? E a gente vai ver um pouco da história de José. Você vê que José, embora não tenha tido tanto sucesso, né, tão poderoso em obras a princípio como foi Sansão, mas aqueles dois tinham um chamado para a sua geração, e chamado de grande proporção para a sua geração. Mas a gente vê que nem os dois, embora tivessem grande chamado, cumpriram. Apenas um cumpriu o que Deus tinha para ele. Porque, queridos, nós precisamos e nós seremos testados no nosso caráter, nas nossas emoções, na nossa sexualidade. Se nós temos algo que Deus tem para a gente, nós seremos provados, nós seremos testados. E esses dois grandes homens, né, com chamados tremendos para a sua vida. Então, mais ou menos como se eles estivessem numa mesma sala de aula. Imagine vocês, dois alunos brilhantes, dois alunos tremendos, dois alunos abençoadíssimos, fazendo as mesmas provas. E o que fez com que um fosse aprovado, né, se tornando bênção para a sua geração, bênção para a sua nação, e o que fez o outro se amargurar, ser tristeza para sua mãe, tristeza para o seu pai? O que fez essa diferença? Qual foi essa diferença? Então, a gente vai ver um pouco disso agora. E aí, a gente vê aqui, conforme a Bíblia diz, que Sansão era esse cara. Gente, Sansão, ele era comparado mais ou menos a um Hércules. Só que o Hércules é uma figura da mitologia grega, que a gente não sabe nem se existiu, mas a Bíblia diz que Sansão existiu. Sansão era um herói de guerra. Só ele era capaz de matar 1000 homens em uma guerra. Sansão, numa noite, ele destruía um exército sozinho. Por quê? Porque ele tinha algo especial de Deus. Ele começou a perceber aqui, que o Espírito de Deus descia sobre ele e aquele homem arrasava com os exércitos. É tanto que Israel, nessa época, não precisava de exército, só precisava de Sansão para destruir os seus inimigos, porque Israel, nessa época, estava sob a opressão dos filisteus, como a gente vê aqui, ok? Então, Sansão é essa figura. Se você for olhar, não há um personagem bíblico com a força e a capacidade que tinha Sansão de vencer, de guerrear, de lutar, como Sansão. Não teve na história um homem como Sansão. Ele não teve, você pode procurar e que você não vai achar. Mas é interessante que, apesar de Sansão ter vencido muitas batalhas, muitas e muitas batalhas, a gente percebe uma história de decadência na vida de Sansão por causa de quê? Por causa dessa questão da sexualidade e das suas emoções que não eram resolvidas, dessa debilidade, dessa fraqueza. Então percebam que se a gente não estiver atento para essa questão, boas pessoas, chamadas por Deus, com um propósito tremendo na vida de Deus, são então, não só desafiadas, mas são jogadas na lona, são nocauteadas por esta questão. E quantas pessoas a gente não vê assim? Pessoas tremendas, com talento, enfim, com tantas coisas boas, mas porque não ouve, não atende, né, não percebe essa área de tanta fragilidade. Porque, queridos, sabe qual é o problema? Às vezes a gente pensa assim, algumas pessoas é que são fracas. Essa é uma área de debilidade, de carência de todos nós. Você tem necessidade de comer? Tem gente que tem mais do que outros, como. É verdade. Mas todos temos.
Necessidade de dormir? Também, uns têm mais do que os outros, não é? Mas diz a ciência que a gente não precisa dormir mais do que 8 horas por dia, viu, gente? Ok? Ah, não? Passou disso, já é morte. Você não vai dar trabalho para morrer, porque já está fazendo treinamento em vida. Então, este era o Sansão, um homem com tanta força, com um chamado tão bonito. E a gente vê também assim, muitas pessoas que são fortes, que têm boas intenções, têm um chamado tremendo, né, para a sua vida. Enfim, são boas pessoas, foram pessoas escolhidas por Deus, como foi Sansão, porque Sansão, ele não era somente um forte guerreiro, né, um homem tremendo, mas ele também era um nazireu. O que era um nazireu, gente? Vocês sabem o que era um nazireu? Era uma pessoa separada para Deus, consagrada totalmente para Deus. E o nazireu, ele fazia alguns votos com Deus, e 3 em especiais. Qual eram os 3 votos? Vocês lembram? Não raspava, não cortava o cabelo de jeito nenhum. Então é provável que Sansão tivesse um cabelo bem grandão mesmo. O que mais? Não podia nem beber vinho, na verdade ele não podia nem tocar em nada que fosse de uva, nem um suco de uva ele podia beber. E o outro voto? Carniça. Ele não podia tocar em nada morto, ok? Nada que tivesse morto, ok? Então Sansão tinha então esses votos. É possível então que ele fosse vegetariano, né? Porque não comia animais, porque animais tinham sido mortos. Então é possível que ele, então, não fica claro isso, mas é uma conclusão minha. Enfim, então além dele ser esse forte guerreiro, ele era um nazireu. Um menino que cresceu para ser separado para Deus. E de fato o Espírito Santo descia sobre aquele homem. Gente, ele era o cara. Sansão era o cara. Provavelmente um rapaz sarado, forte. Sabe desses bombadão que anda assim em academia? Era Sansão. Era, né? Devia ser muito bonito, Sansão. Tinha um cabelo grande, devia ser muito alto, por causa da sua força. E o Espírito de Deus vinha sobre Sansão. Então nada detinha Sansão, nada. Podia vir um exército com 1.000, com 2.000, quando ele destruía todo mundo, matava todo mundo. Teve uma vez que Sansão amarrou 30 raposas, uma no rabo da outra. Pensa o que é pegar as raposas e amarrar. Olha a força de Sansão, encontrar a raposa. Então Sansão era esse cara. Mas aí, gente, a gente vê Sansão começando a sua decadência aqui, lá no capítulo 14, tá? E essas não são histórias de mitologia grega, essas são as histórias bíblicas, e nós cremos, e são as histórias que de fato aconteceram. Aí a gente vê então Sansão, que começa então o seu processo de decadência, lá em capítulo 14, quando a gente leu: Sansão desceu até a cidade de Tímina, e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peço essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Então, você sabe como que a gente então lidar com essas questões, muitas vezes? Então nós temos um chamado, nós temos um propósito, e quando a gente começa então a perder, ou então, na verdade, nem achar a graça de Deus, ou a coerência, ou o equilíbrio de Deus. Olha só, aí a gente vê aí, ó, quando a gente faz como Sansão. Sansão, ele foi, a primeira coisa que ele foi vencido foi pelos seus olhos. Ele diz assim: eu vi. Em outra versão, eu não sei qual é a versão, diz que a moça lhe agradou aos olhos. Tem alguma versão aí que fala isso? Qual que é? Almeida. Então, olha só, muitas vezes nós somos fisgados por onde? Quando é que você é fisgado, jovem, nessa questão da sexualidade?
Quando a sua sexualidade começa então a não expressar a glória de Deus. Olha o primeiro sinal aí. É quando você é vencido pelos olhos. E isso a Bíblia chama de cobiça. Quando nós somos atraídos pelo que nós vemos. Então Sansão viu e quis. Ó, eu quero aquela lá. Porque aquela lá é o que? A bonitona. A gostosona. É a mulherona. É aquela lá. Eu quero aquela lá. Começou a decadência de Sansão. Começou. E essa é uma característica muito forte, queridos, de algo que já vai nascer dando errado. É o imediatismo. Você vê, desejou profundo, como diz a música, e quis, e é aquilo que eu quero. E aí, independe da circunstância, independe do que o pai fala, do que a mãe fala, do que o líder fala, do que a igreja fala, independe se é bom, se é ruim, E essa foi uma característica dessa decadência de Sansão, de não expressar, mesmo sendo um homem, gente, um homem nazireu consagrado. Um homem nazireu consagrado. Ele viu, ele quis e não pensou nas consequências. Simplesmente ele diz: ela agrada os meus olhos. Foi a resposta de Sansão para os seus pais. Ele quebrou todos os princípios. Ele foi fisgado naquele momento. E esse é um erro que qualquer um de nós, ou qualquer um de vocês, você pode incorrer nesse risco de não colocar no altar do Senhor. Sabe? E quando nós falamos de um relacionamento aprovado, de um relacionamento em Deus, nós dizemos que o protagonista dessa história não é você, é o próprio Deus. E aí, Sansão, o protagonista dessa história foi ele mesmo, foram os olhos dele. Aí começa de fato a derrocada, a descida de Sansão. Aparentemente uma simples decisão de Sansão. Eu quero, gostei, eu quero aquela. Não passou pelo altar de Deus, pelo crivo de Deus. Ele não foi orar, ele não foi consultar, os seus pais, que era a sua representação, né? Ao contrário, os pais ficaram com o coração quebrados, porque disseram para ele: meu filho, nós temos tantas mulheres em Israel, você vai escolher uma mulher, filha dos nossos inimigos. Os filisteus eram extremamente pagãos, e um homem que era consagrado a Deus, no mínimo ele deveria casar com uma mulher no mesmo nível dele, que era também consagrada a Deus. Mas aí ele então escolheu porque ele viu. E esse é um grande problema, queridos. Muitas vezes os olhos, a cobiça dos olhos, é o ponto inicial de uma grande tragédia na vida de muitas pessoas, de muitos jovens. Você vê e cadê? E o crivo de Deus. E por que você não vai orar? Por que você não vai colocar no altar do Senhor? Então, pense e reflita um pouco nessa história. E aí Sansão então começou a quebrar todos os seus votos com Deus, porque ele foi ficando vulnerável. Foi só um pontapézinho inicial. E aí a gente vê que, na verdade, a questão emocional de Sansão, a sua vulnerabilidade, quando eu falo emocional, você vai ver que é uma questão também da sexualidade dele. Ele foi ficando tão vulnerável que ele começa, a partir dessa fisgada dos olhos, ele vai quebrando todos os outros votos. Foi só uma chave que ele girou. Foi só uma brecha que ele abriu. Queridos, há muitas vezes, Deus dá para você oportunidades de você girar chaves para bênçãos na sua vida, com questão à sua sexualidade, com questão à sua emoção e com questão àquele ou aquela que Deus tem para a sua vida. Mas só que Deus tem que provar o nosso caráter.
Deus tem que provar você, para Ele saber que você, de fato, é um homem e uma mulher, um jovem segundo o coração de Deus. Certa vez uma menina me procurou, e ela era aqui da igreja. E ela estava apaixonada por outra menina. Apaixonada. E ela nunca tinha tido problema de homossexualismo. Nunca. Mas, então ela começou a cuidar de uma pessoa, enfim, nesse discipulado, e foi ficando, e daqui a pouco ela se envolveu, estava apaixonada, e essa menina também apaixonada, mas a menina, ao contrário, já tinha tido outro envolvimento, e estava na igreja tentando, né, essa cura e essa restauração, enfim. E aí ela veio e conversou comigo, e eu me lembro até hoje que ela queria falar comigo, eu estava trabalhando. Eu falei, vem aqui no serviço que eu vou falar com você. E aí ela falou, olha, pastora, eu vou dizer para você, Deus não ia colocar no meu coração um sentimento que eu não pudesse viver. Eu falei, filha, a Bíblia diz que o nosso coração é o mais enganoso de tudo. Não confie no seu coração, não confie na sua mente. E naquela hora que Deus me deu um discernimento, e eu disse para ela com tremor e temor, eu falo para você, eu falei, olha, Deus está provando o seu caráter hoje. Não gire essa chave. Se você girar essa chave, você nunca mais vai conseguir sair disso. Eu falei para ela, você não é homossexual. Deus está girando, você precisa sair, diga não aos seus sentimentos. Diga não, e eu tenho certeza que você nunca mais vai sentir esse desejo. Eu falei para ela naquele dia, com toda a autoridade profética do mundo, eu disse para ela. E ela saiu de lá e falou, pastora, e eu disse para ela, ainda fiz uma proposta para ela, eu falei, se você quiser ir viajar, nós vamos levantar recursos na igreja, nós vamos levantar recursos com seus líderes, nós vamos levantar recursos com seus pastores. Se você quiser ir para Jocum, se você quiser ir para o Japão, se você quiser ir para qualquer lugar. Falei isso para ela, na hora. Para você esquecer, para você pensar, para você não girar essa chave, para você fugir disso. E ela disse, eu vou viver isso. Ela falou para mim, eu vou viver isso. E ela saiu do meu serviço e me deu uma sensação de derrota tão grande, tão grande, tão grande naquele momento. E de fato ela saiu e viveu. E depois daquilo nunca mais ela conseguiu se libertar disso. Nunca, nunca, nunca mais. E naquele dia ela disse, não, eu só vou viver esse momento aqui, porque eu realmente, pastor, eu nunca fiz isso, e eu só vou viver isso aqui, acabou eu vou voltar para a minha vidinha normal. E depois disso nunca mais ela conseguiu sair desse processo. E eu vou dizer para você que muitas vezes na nossa vida, na sua vida, querido jovem, Deus vai testar o seu caráter. Às vezes a gente pensa que tudo é do diabo, os testes, as provas. Muitas vezes Deus está testando você, é Deus. Deus quer que você diga não. Deus queria também que Sansão, talvez naquele dia, dissesse simplesmente não. Ele visse e olhasse. Era bom, era gostoso. Como foi a tentação de Eva? A Bíblia diz que Eva olhou e viu que era boa de se comer, né? Então ela comeu a fruta, simplesmente porque ela viu. Então essa é a cobiça dos olhos. Esse é o pecado da cobiça dos olhos. Mas Sansão, a partir daquilo, a sua vida foi de fato terrível. E é interessante que o casamento, e ele realmente pegou aquela jovem, então, e fez uma proposta lá. Não vai dar tempo de eu falar de toda essa história, mas ele fez uma proposta, e os filisteus fizeram uma proposta para que ele se casasse com ela, e ele tinha que fazer algumas coisas, e de fato Sansão fez tudo o que devia ser feito. E você sabe o que aconteceu com Sansão? Ele casou com aquela moça. A Bíblia diz que antes que Sansão voltasse da proposta dos pais da noiva, o pai da noiva já tinha entregue aquela mulher para outro rapaz. E quando Sansão voltou, ele ficou tão arrasado que a partir daquele dia Sansão se tornou um herói amargurado, um grande homem, mas com amarguras
profundas da sua alma por causa da traição. E é interessante que a gente pensa assim, não, então ele foi traído, ele aprendeu a lição? Aprendeu não. Ele só foi se afundando mais profundamente. Mais profundamente. Aí, a gente vê logo, deixa eu ver aqui em qual capítulo. Deixa eu ver aqui no qual versículo, eu não anotei aqui. A gente vai vendo Sansão agora, e aí ele passa de uma moça filisteia para uma prostituta. Aí Sansão, logo depois que se casa, e quando vai para a lua de mel, descobre que a sua esposa já estava entregue a outro homem. Aí a Bíblia diz então que logo depois Sansão então vê uma prostituta, vai até uma prostituta e tem relações sexuais com ela. Aí o segundo passo, os olhos, e agora? Meus olhos, né, já se foram mesmo, eu já perdi a visão e agora eu vou buscar uma prostituta. E aí foi a busca pelo prazer. Então Sansão, depois daquela situação, né, de ver e gostar, aí ele se afundou no prazer, em busca de um prazer, algo que era totalmente condenável para um homem de Deus, uma mulher de Deus. Imagine para o nazireu, gente. Um cara que tinha que ser consagrado a Deus, um cara que não podia sequer beber um vinho, o cara que não tocava, não cortava o cabelo. Então agora ele passa a procurar a prostituta. E aí, um dos grandes problemas dos relacionamentos é que quando a gente foge desse padrão de Deus, é porque nós estamos buscando a cobiça dos olhos e simplesmente a busca pelo prazer. A busca pelo prazer. Eu gostei, eu vou me afundar nisso, eu quero isso para minha vida. E sem buscar de Deus, sem sacrificar a Deus, sem perguntar para Deus, sem perguntar para líder, sem perguntar. Gente, essa é a receita para a tragédia. Essa é a receita para a tragédia na sua vida emocional, relacional. Eu estou nessa igreja aqui, pastoreando essa igreja há 16 anos. E como eu disse aqui alguns domingos atrás, nós já casamos muita gente. E não só casamos, mas nós vimos muitos jovens nesse período se relacionar. E eu vou dizer para você que antes de nós começarmos com o RA aqui na igreja, eu tinha uma frustração terrível. Porque os relacionamentos sempre começavam de maneira errada, terminavam de maneira errada e iam culminar num casamento totalmente problemático que a gente tinha que estar socorrendo as pessoas. Porque o relacionamento começou errado. Não começava debaixo de um crivo de oração. Era assim, o jovem estava aqui: oi gatinha, gostei de você, lindo, linda. E aí o menino e a menininha já começavam a se relacionar, se agarrava ali. Era assim na igreja. Era assim, e aí o que falava? Só não pode ter sexo. Não que a gente falava, mas esse era o discurso. Mas isso não é relacionamento cristão. Isso não é o que Deus planejou para uma geração de nazireus de Deus, que se entrega ao olhar, que cobiça, vê e eu quero, sem um crivo de Deus, sem a oração. Ou então a busca simplesmente pelo prazer. Eu vou aqui beijar, vou beijar uma, beijar duas, beijar três, né? Aí fica o bonde correndo atrás dos beijos. Não é esse o relacionamento que Deus quer. E aí a gente vê essa história aqui que tem tudo a ver com essa geração. Nós somos a geração de nazireus que fomos chamados por Deus. Deus chamou vocês. Nós não, vocês são. Eu nem me considero dessa geração. Eu não me considero dessa geração. Porque quando eu cheguei na igreja,
Eu cheguei na igreja já jovem, eu cheguei na igreja destruída. Eu não tive o privilégio que vocês têm, porque quando eu cheguei na igreja, eu cheguei grávida. Uma jovem de 18 anos grávida. É aí que eu conhecia Deus. Então, eu não me considero dessa geração. E eu sei que tem muitas coisas que eu não vou receber. Você sabe por quê, queridos? Porque eu não fui consagrada a Deus. Eu não me consagrei a Deus, embora eu não tivesse o conhecimento. Às vezes a gente vê, eu como pastora, deixa eu abrir meu coração aqui para vocês. Eu vejo tantos ministérios bombando aí. Aqui no Gama, pastor Laudejaí, maior igreja do Gama, ministério tremendo. Você sabia que o pastor Laudejaí, pastora, não sei o nome, Eline, se casaram na corte sem ter corte ainda. Eu vejo só, amo as palavras do pastor Cote. Muitas das coisas que eu falo aqui eu sou influenciada por ele. Quando nem se falava em corte, em RA, o Cote, você vê a história dele. O Cote casou, mesmo dentro de uma igreja que não tinha esses padrões, não tinha. O Cote beijou a sua esposa no altar. E hoje é um ministério relevante para a nação. E às vezes eu falo assim, Deus, eu não posso querer uma coisa que esses homens têm, porque esses homens, essas mulheres têm, porque eu não fui essa pessoa. Infelizmente, ou por falta de conhecimento, ou por falta de chegar na igreja na época certa, ou por falta de ter permanecido na igreja, enfim. Mas eu quero dizer que vocês são essa geração. Amém? Vocês têm a oportunidade, queridos, que eu não tive, e que muitos de nós, mesmo na igreja aqui, não tivemos. Muitos de nós, pastora Leandra, você foi crente há séculos atrás, quando, não é verdade? Quando Noé construiu a arca. Você, algum dia na sua vida, lá na sua igreja, você recebeu ministrações como essa? Nunca houve. Nunca se... Nunca houve. E aí, queridos, você tem a oportunidade de fazer certo, de fazer conforme os padrões bíblicos para você. Então, essa história de Sansão nos ensina que muitas vezes somos influenciados pela cultura, né? A cultura mundana. Mas não é esse o padrão que Deus tem. E aí tenha cuidado. Tenha cuidado com o que os seus olhos desejam, o que os seus olhos veem. Diga não e Deus vai te honrar. Diga não. Não gire essa chave. Porque Deus está provando o seu caráter. Deus está testando a sua santidade. Deus está testando a sua pureza. E quando você for testado, e a palavra docnos, você for provado e aprovado, algo sobrenatural vai acontecer na vida de vocês. Amém? E eu creio que estas pessoas serão as pessoas que vão de fato mudar a história dessa geração. Amém? São vocês que vão mudar a história dessa geração aí, ó. Que tem ministério relevante, que vai fazer diferença. Não vai ser, eu vou participar disso, eu vou entrar no barco com vocês. Vou entrar no barco com vocês, porque eu sei que Deus tem algo sobrenatural para aqueles que se comportam de forma sobrenatural. Amém? E outra coisa também que a gente vê aqui, terceiro ponto e último aqui na história de Sansão. Foi Sansão. Gente, a história da prostituta está lá em Juízes capítulo 16, tá? Dali foi até a cidade de Gaza. Olha de novo Sansão aqui, ó. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá, então cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão na porta da cidade. Ficaram em silêncio esperando. Vamos esperar amanhecer, então nós o matamos. Porque Sansão, como eu disse, ele é esse herói de guerra, e os filisteus já estavam cansados, né, de Sansão, e eles então ficavam o tempo todo tentando matar Sansão, mas ninguém pegava Sansão. Sansão, como eu disse, era de fato este homem
Mas a gente já vê aqui a derrocada de Sansão, a derrubada. Então ele vai se entregando às suas paixões. Então primeiro o casamento viu, né, não deu certo, se tornou amargurado, foi à prostituta, teve relações com ela. E logo depois no verso 4, do mesmo capítulo 16, diz assim: depois disso se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades filisteus foram falar com quem? Com ela, e disseram assim. Gente, aí você pensa, olha, é só cabeçada. O cara sai de um casamento ferido, amargurado, vai procurar uma prostituta, sai lá depois da prostituta, vê uma mulher bonita lá de novo, chamada Dalila, e se apaixona por ela. E aí a gente vê que paixão não é de Deus. E aí Sansão já vinha perdendo, né, de certo, ele não tinha perdido a força, mas ele já estava quebrando os seus votos com Deus, porque antes desse capítulo a gente vê que ele passa diante de um leão, né, ele come um favo de mel que está lá no leão morto. Então a gente vê essa história de Sansão, a gente só vai vendo ele descendo escada, ladeira abaixo. E aí logo no capítulo 16, ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila, e os filisteus estavam doidos para matar Sansão, para descobrir qual era o segredo de Sansão, né? E aquela mulher fica aporreando Sansão dia e noite, e aí Sansão então faz algumas brincadeiras com ela. Não, olha, se fizer isso, né, então aí eu vou perder a minha força. E aí ela então pensa que aquilo, ela chama os filisteus. E aí os filisteus vêm, e quando diz, lá vem os filisteus, aí então Sansão se desamarra, né, e vem com a sua força de novo, e os filisteus ficam bravos. Aí até que um dia, então, ele cansado, e a Bíblia diz que de tanto ela falar, e aquela mulher fala: você não me ama, você não me quer, porque se você me amasse de verdade, você realmente ia contar o seu segredo. Então, Sansão, agora, um homem que já tinha perdido muito da força que ele tinha, e aí ele então é vencido pelo quê? Pela cegueira. Queridos, um relacionamento que não é centrado na vontade de Deus é um relacionamento onde a cegueira é dominante. A Bíblia diz que por 3 vezes Sansão disse para aquela mulher que se fizesse determinada coisa, a sua força, ele perderia a sua força. E aquela mulher então faz aquilo, e quando ela grita, quem chega lá? Os filisteus. Gente, um cara desse ou está doido, ou está cego, ou é muito burro. Porque 3 vezes, de fato, os filisteus chegam para pegar Sansão. E aí ele ainda vai contar o segredo. Não é muita cegueira? Não é muita paixão? Foi isso que aconteceu. A paixão cega. Um relacionamento que não tem Deus no centro como protagonista é um relacionamento cego. E aí foi o namoro de Sansão. Cegou ele para todas as demais questões. Ele ficou cego. Aquela mulher estava traindo ele, já havia traído por 3 vezes. E ainda assim Sansão se entrega para aquela mulher, entrega o seu segredo, e que na verdade não foi o segredo, porque Sansão já tinha quebrado todos os seus votos, e o último voto era o cabelo, que ele ainda não tinha cortado. E até o próprio Sansão provavelmente já sabia que ele tinha quebrado todos os votos, e que aquele era o último voto. Ou talvez ele confiasse que ele era cheio do poder mesmo, não é? E que não tinha nada a ver com Deus, a sua força, enfim. O que a gente vê aqui é que no final do capítulo 16, a gente vê o que aconteceu aqui com Sansão. Lá no verso 13, olha só, no verso 13 do capítulo 16, Dalila disse: você continua mentindo e caçoando de mim. Diga, como é que alguém pode amarrar você? Ele respondeu: se você tecer um tear
as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego, tirou o cabelo do tear. Então ela disse: por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou porque é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. E aí ele disse: o meu cabelo nunca foi cortado. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. E aí o que aconteceu aqui? Sansão então entregou seus pontos. Sansão então entregou a sua força porque estava cego. Então, amados, um relacionamento, como eu disse, que não é centrado na vontade de Deus, ele é vencido pela cegueira. Sansão, então, foi vencido pela cegueira. E a Bíblia diz que os filisteus, então, pegaram Sansão, quando Dalila, de fato, cortou os cabelos, e ele foi, e ele viu que ele tinha perdido as suas forças, e uma das primeiras atitudes dos filisteus foi fazer o que com Sansão? Cegar Sansão. Porque, na verdade, queridos, quando nós nos cegamos para as coisas de Deus, para aquilo que Deus tem para a gente se torna de fato cego para tudo. E Sansão se tornou de fato um cego. Então, todos esses 3 episódios da vida de Sansão, você vê que, como eu disse, um homem de guerra, um homem valente, um homem poderoso, um herói, um cara forte, um cara dedicado a Deus. Mas aí a gente vê que ele foi destruído pelo quê, gente? Foi dinheiro que destruiu Sansão? Foi poder? Foi o quê? Foi a questão da sua sexualidade, das suas emoções, dos seus relacionamentos. Destruiu aquele homem, e aquele homem acaba então morto com os filisteus, porque em seu último suspiro ele pede a Deus força, e de fato então ele destrói lá o templo de Dagon, e ele morre juntamente com os filisteus, que durante toda a sua vida procuraram matar Sansão e vivia em guerra com Israel. Então ele destruiu, e foi o último momento da sua força que Deus deu. Queridos, e aí eu olhando para cada um de vocês aqui, eu vejo, sabe, tanto talento, tanta gente com futuro tão promissor, pessoas com tantos dons, guerreiros aqui capazes de derrubar 1000 dos inimigos do inferno, tá, gente? Não é 1000 do inferno, 1000 diabo, 1000 demônios. Sabe, eu olho e vejo isso. Pessoas que Deus já está usando, que Deus já começou a usar. Pessoas que até mesmo já se consagraram e sabem que são consagrados para Deus. Sabem que tem algo especial de Deus na sua vida. Sabem do seu chamado, sabem que os projetos de Deus são muito promissores para a sua vida. Mas entram nessa ciranda aí da sensualidade, da afetividade, e entregam os seus sentimentos como se aquilo fosse tudo na vida, e não é. Não é. A fraqueza de Sansão, o ídolo de Sansão eram as suas emoções, era o que ele queria. Era ter a mulher que ele quisesse, a mulher que ele visse, do jeito que ele quisesse, da forma que ele quisesse. Mas isso fez com que Sansão, de fato, não cumprisse o grande projeto que Deus tinha para a sua vida. Querido, se você não colocar aqui, não aprender, você como jovem, não colocar os seus sentimentos no altar do Senhor, você vai estar fazendo como Sansão, entregando as suas forças para o inimigo. E o diabo sabe muito bem como fazer isso. Você será testado, você será provado
O diabo vai botar, mas Deus também vai provar o seu caráter. Deus vai provar a sua fé, Deus vai provar a sua santidade, Deus vai provar a sua integridade. Deus vai provar. E aí eu vejo que muitas dessas coisas estão destruindo o futuro de muita gente. E aí eu falei dos homens, né, de Cote, de Laudejaí. O pastor Lucinho também tem uma história bem legal nesse nível. Pessoas que estão mudando, estão influenciando uma geração. Você sabe por quê? Porque elas resolveram dizer não. Dizer não. Então coloque o seu altar, coloque os seus sentimentos, a sua sexualidade, os seus relacionamentos no crivo de Deus, no centro do altar de Deus. Sacrifica. Deus, olha, está aqui. É essa pessoa ou não é, esse sentimento ou não é, está aqui nas tuas mãos, no teu altar. E aí, como eu disse, eu só vou ler aqui a história de José lá em Gênesis 39, 6 a 12. A gente não vai mais falar sobre isso, mas só para a gente finalizar. Porque diz assim, Gênesis 39, 6 a 12. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. E eu estou lendo essa história porque a gente precisa decidir, queridos, se nós vamos optar a ser uma geração como Sansão, escolhido, forte, tudo para dar certo, mas subjugado pelas suas fraquezas, ou pela sua grande fraqueza nessa área sexual, nessa área relacional, ou se nós vamos escolher ser como José, queridos, a geração de José. É interessante que José falou assim para aquela mulher: como posso eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele não está dizendo que ele não queria. Não quero. Ele disse: eu não. Qual é a palavra aqui, gente? Eu não posso. Ele não estava dizendo que não queria. Ele estava dizendo que ele não podia. E essa é uma grande diferença. E nós queremos, como igreja, amados, chamar você para essa responsabilidade. Porque você já tem um chamado, você já é um nazireu, você já é escolhido de Deus, você já foi escolhido para ser separado, como foi Sansão. Mas a escolha que você vai fazer diante disso, e eu falo para você, eu estou como pastora, eu assim fico triste, cansada. Pessoa é bênção toda a vida, mas no dia que ela se apaixona, acabou a pessoa. Cadê o crente, meu Deus? A pessoa era tão fiel, era tão legal, era tão líder de célula, era tão tocador, era tão crente. Mas no dia que ela se apaixona, ela esquece que tem pai, que tem mãe, vende a mãe, vende o líder, troca por um beijinho, né? E outras coisas mais, é claro. E eu fico pensando,
Que geração que nós estamos escolhendo viver? Qual é a geração que nós estamos escolhendo fazer parte? E é por isso que nós, como igreja de Cristo Dogmas, nós prezamos por esse relacionamento, onde Deus é o centro. Não é o que eu vejo, não é o que eu sinto. Porque o que eu vejo, o que eu sinto pode estar me cegando e me cega e vai me cegar cada vez mais. E muitas vezes esse caminho não tem volta. Quantos casais nós perdemos aqui na igreja? Quantos casais? Porque eles começam a namorar. Nós perdemos. Estão lá no mundo. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Não, a gente só quer namorar, a gente não vai sair da igreja, não. A gente só quer namorar, só. E aí a igreja é que fica sendo como a igreja ruim, quando na verdade as pessoas se isolam. Quando na verdade as pessoas abrem mão dos seus discípulos, abrem mão dos seus discipuladores. Quantas pessoas? E eu falo quando eu vejo algumas críticas de igreja, de não sei o quê. Normalmente eu não falo com ninguém em Facebook, não fico batendo boca, né? Mas teve uma vez desse RA que eu tive que falar, gente. Que eu tive que defender a igreja e os líderes. E aí, fruto daquilo um pouco que eu escrevi, foi parte do que eu mandei para essa pessoa. Falei, você toma vergonha na cara, meu filho. Especialmente, claro, não botei lá. Falei, você amava os seus líderes eram o céu na terra para você. Agora você começa a namorar, não vale mais nada. Falei, por isso que eu não acredito no namoro, porque o namoro faz isso aí, é maldição. Faz isso aí com a pessoa. Deixa cega, burra, doida, tudo isso. Só que eu usei eufemismo, tá, gente? E deixa, porque a pessoa fica cega. Sansão ficou cego, gente. A mulher 3 vezes chamou os filisteus para pegar ele. A pessoa fica surda, cega, doida, enlouquecida. Por quê? Porque o namoro... Eu ia falar uma outra coisa. Não ofender. Ele traz à tona a nossa carnalidade, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Não traz à tona o Espírito Santo de Deus, não traz à tona o desejo de Deus, não traz à tona o ministério chamado de Deus. E foi isso que aconteceu com Sansão. Então nós vamos estar falando esse mês, falando e refalando, porque nós queremos levantar aqui neste lugar uma geração de Josés, amém? Amém? Uma geração de José. Não é que não sente, não é que não tem vontade, mas que faz como José. Não é que eu não quero, é porque eu não posso. Sabe por quê? Porque eu sou um nazireu de Deus, amém? E eu não vou tocar em nada imundo. Pode ficar de pé. Vamos ficar de pé. Sansão foi nazireu porque Deus disse que ele seria. Mas hoje você pode fazer uma escolha de ser um nazireu de Deus. E você não vai tocar naquilo que é imundo. E você não vai tocar naquilo que Deus não te permite tocar. E eu vou falar para você que o namoro, conforme os padrões do mundo, é algo imundo, queridos. Eu sinto muito em dizer isso. Como eu disse, estamos nessa igreja há muito tempo. E eu vi de 100 namoros, eu vi 2% de namoros em santidade. 2%. E muitos deles porque a noiva era de longe, um estava no sul, outro estava no norte. Porque o namoro intima a carne. Mas nós queremos algo santo, algo de Deus, porque nós somos uma geração de nazireus, amém? Vocês são uma geração de nazireus e Deus tem um plano perfeito para você, amém? Vamos orar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor, Deus, cada um dos teus filhos aqui. E eu peço ao Senhor agora, Deus, que eles possam fazer uma escolha
Há um caminho de santidade. Há um caminho, ó Pai amado, que eles podem trilhar e fazer diferença, Deus. Escolher um caminho sobremodo excelente. Um caminho, ó Deus, do sobrenatural. Não porque eles estão fora deste mundo, mas porque eles escolheram, ó Deus amado, apesar de estarem aqui, ó Deus, serem nazireus, serem pessoas consagradas ao Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada, Pai, obrigada, porque daqui, ó Deus, eu sei que sairão missionários, daqui sairão homens e mulheres que vão mudar a história de uma geografia inteira, Deus, porque serão consagrados a Ti, porque são consagrados a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, amém?